Alô, muito boa noite. Eu sou o professor Alexandre Maza e vamos para a nossa segunda aula de Legislação Educacional e BNCC. Espero que vocês tenham assistido a primeira aula e entendido basicamente como o sistema educacional brasileiro funciona. E a gente vai começando aqui a nossa explanação através dos slides, porque não temos tempo a perder. Fique à vontade para entrar em contato comigo através dos canais de relacionamentos disponibilizados pela Univap EAD. E vamos lá para a nossa aula, compartilhando aqui a tela com vocês. Então, nós vamos para a nossa segunda aula, Educação Básica e Legislação Educacional. Vamos dar um pouquinho aqui para ver se ela vai nos ajudar. Opa! Vamos retornar aqui, um minutinho só. Então, o tema da nossa aula de hoje é a educação básica e a legislação educacional. Fazendo uma breve revisão da nossa aula anterior, que a educação básica, ao contrário de que muita gente pensa, ela é composta pela educação infantil, ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio. Vamos lá, então. Vamos revisar um conceito que a gente colocou na nossa aula anterior. Opa, andando. Bom, no mundo da educação, a gente pode tratar, assim como todo o mundo jurídico e da cidadania, a legislação é uma conquista do mundo civilizado, é uma conquista da cidadania, e que, se devidamente utilizada, devidamente organizada, um minutinho só, por gentileza. Desligar o som aqui que está incomodando. Se devidamente organizada e usada a serviço da educação, ela pode causar impactos bastante positivos. Acredito que eu tenha resolvido o problema do som. Bom, retomando então nossa aula, né? Basicamente, todos os professores precisam compreender o que é a legislação educacional e todos os impactos que ela pode trazer na vida das nossas crianças, no processo de ensino e aprendizagem. E a gente precisa se aprofundar no tema. Então, espero que vocês venham comigo numa jornada de conhecimentos, né? No qual nós vamos, nesse trimestre, compreender os principais aspectos da legislação educacional brasileira e procurar fundamentar o entendimento de vocês para uma compreensão de quanto isso pode impactar diretamente na vida educacional e social de nossas crianças. Bom, coloquei para vocês aí uma bússola como um modelo de norte, né? Afinal de contas, essa grande invenção dos chineses aí, que foi, em parte, responsável no aporte tecnológico para as grandes navegações, ela mostra o norte, um local a seguir, né? Então, a gente pode dizer que a nossa legislação deve servir como norte. Ela deve orientar, regular todas as práticas pedagógicas. Ela deve garantir que os profissionais de educação possam e devam oferecer um ensino de qualidade adequado às diretrizes legais estabelecidas. A educação, aliada à legislação, deve promover a valorização do conhecimento. Lembrando a vocês, minhas queridas e meus queridos, que nós, professores, somos os grandes propagadores dos conhecimentos, né? Somos nós que encaminhamos, que levamos de geração em geração os conhecimentos socialmente organizados pela sociedade. O nosso maior intuito é promover uma cidadania plena. E, se a educação não utilizar devidamente a legislação educacional, essa cidadania continuará sendo não devidamente respeitada, não devidamente semeada. Ao conhecer os princípios educacionais e da legislação,
nós podemos contribuir diretamente para a tão sonhada sociedade justa e igualitária, certo? Bom, esse foi um resumo da aula anterior, e hoje a gente vai tratar diretamente da relação intrínseca, muito próxima, que existe entre a educação básica e a legislação educacional. Vamos lembrar que a educação ela forma um conjunto de normas, regras, diretrizes estabelecidas no Brasil desde o período jesuítico, quando se dá, né, o princípio da educação, o princípio da educação no Brasil, uma educação religiosa, que marca o início da educação tradicional, que depois vai se desvendar em várias tendências que mais tarde nós vamos conversar, né? Bom, todo o processo educativo passa por momentos de lutas de classes e por diferentes governos. Cada governo acaba colocando de sua forma, sua ideologia em suas ações legislativas, né? Tudo isso traz consequência, e isso acaba nos formando de alguma forma, direta ou indiretamente, como uma nação que busca princípios educativos. Especialmente nessa unidade de aprendizagem, nós vamos analisar todas as questões que envolvem as naturezas de nossa legislação, da LDB, do Plano Nacional de Educação, do ECA, tá? E basicamente também da BNCC. Bom, tudo que tange o campo educacional, e vamos procurar identificar as competências e as responsabilidades de cada esfera governamental. Qual é a responsabilidade do município? Qual é a grande responsabilidade do Estado? E qual é a responsabilidade macro do governo federal? Por fim, vamos procurar entender quais são as principais políticas asseguradas por lei que envolvem a educação básica. Nessa aula, fundamentalmente, nós vamos trabalhar com o Plano Nacional de Educação, né, em vigência desde 2014, um plano decenal, que foi por um decreto presidencial esticado um pouquinho esse ano, mas a gente vai conversar se ele atingiu ou se ele não atingiu os seus objetivos. A gente deve, ao final dessa unidade de aprendizagem, ter adquirido as seguintes competências e habilidades. Nós vamos aprender e juntos analisar a organização da educação básica na legislação educacional. Vamos descrever as principais normas de educação básica na legislação educacional brasileira e vamos explicar as principais políticas voltadas à educação básica garantidas pela lei. Lembrando a vocês, a gente não faz universidade, faculdade apenas por isso, mas esse tipo de conteúdo cai demais em todos os concursos nacionais, inclusive no grande Enem dos professores que vão fazer possivelmente ainda nesse ano, onde haverá um grande concurso nacional. A questão da legislação educacional está sempre presente nos concursos municipais, estaduais e agora também na esfera federal. Bom, seguindo o próprio material de vocês aí da segunda semana, né, a gente traz para vocês aí a gente traz para vocês aí o desafio. E a gente lembra que o desafio começa dizendo da Constituição de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã, uma Constituição que teve início no governo Sarney, né? E onde se realizou uma Assembleia Constituinte, né? Deputados foram eleitos para formatar, para dar ordem na construção de uma nova Constituição. E a gente começa dizendo, então, esse desafio é o primeiro desafio para vocês, e diz assim: na Constituinte de 1988, novos componentes legislativos e educacionais foram se articulando para acompanhar as novas tendências econômicas, políticas e sociais. O Brasil saía de um período de governo militar, né? E aí entrou o governo de José Sarney, e aí, embora fosse um presidente eleito por eleição indireta, já não era um militar, e isso trouxe bastante novidade, bastante entusiasmo cívico no Brasil, né? E aí acabaram sendo implementadas políticas educacionais por meio de programas e ações formuladas para o enfrentamento de problemas educacionais na educação básica nacional. Meus queridos e meus queridos, se hoje nós ainda persistimos com graves problemas educacionais, imagina em 1988, né? Praticamente há 36 anos atrás, 37 anos atrás, é bastante tempo. E aí a gente lança o desafio para vocês. Como professora, como professor, membro do conselho de escola, você foi informado ou informado que alguns programas e ações educacionais
foram disponibilizados para a sua escola. Olha que interessante. E a diretora solicitou que todos os membros do conselho, e você é uma membro ou um membro do conselho, deveriam analisar os programas e ações disponíveis para que pudessem selecionar aqueles que atendessem às necessidades da escola. E aí, a diretora apresenta para vocês 3 programas. 1, Novo Mais Educação. 2, Avaliações da Aprendizagem. 3, o Programa Nacional do Material e do Livro Didático, PNLD, aquele que distribui os livros nacionalmente. E aí, como membro do Conselho de Escola, você vai indicar e comentar quais especificidades de um dos programas governamentais que tenha conexão com a terceira meta disposta no artigo 214 da nossa Constituição, que diz, o terceiro artigo diz, a melhoria da qualidade do ensino. Então, esse é o desafio. Você vai escolher aí uma das 3 ações, ver aquela que mais tem a ver com a sua realidade educacional e vai discorrer, né, sobre a importância desse item que você escolheu e de como ele pode auxiliar a aprendizagem da escola. Certo? E aí, agora, a gente vai para o artigo 214, que trata diretamente da lei que estabelece o Plano Nacional de Educação, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação e a implementação para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas aos poderes públicos, tá? Então, isso é um artigo 214 da Constituição Federal, que recebeu uma emenda, né, uma melhoria, número 59 em 2009. Então, nós temos aqui, esse início, 6 itens. O primeiro é a erradicação do analfabetismo. Ainda não chegamos nesse ponto. A universalização do atendimento escolar, isso é, todas as crianças na escola. E o item 3, que a gente trata hoje, que é a melhoria da qualidade do ensino. O item 4, a formação para o trabalho. O quinto, a promoção humanística, científica e tecnológica do país. Muito avançar precisamos. E o 6, o estabelecimento de meta de aplicação dos recursos públicos em educação com proporção ao produto interno bruto, quer dizer, a ideia é aumentar cada vez mais a contribuição do PIB, produto interno bruto, para a educação, tá certo? Bom, então a gente trata do artigo 2014, o artigo 214, e nele a gente trata da instituição do Plano Nacional de Educação. Professor, mas o que é o Plano Nacional de Educação? Ele é um plano decenal, isso é, ele é previsto para 10 anos, né? Então, o Plano Nacional de Educação é um documento que estabelece metas, diretrizes, objetivos e estratégias para a educação no Brasil. Ele é elaborado a cada 10 anos e está previsto na Constituição Federal. Muito mais que um documento, ele envolve uma série de normas, questões legais, de onde vem o dinheiro para a educação, onde será aplicado. Como todo documento, ele é muito bem redigido. O que falta é ele ser devidamente aplicado. Embora, acreditem, nós temos muito a que comemorar, apesar da imprensa, de muita gente crítica dizer que não houve avanço, ocorreram avanços significativos no meu humilde modo de ver. E aí, coloquei para vocês aí num esqueminha pictórico aí, quais são as principais metas do Plano Nacional de Educação. Creche para todo mundo, que todas as crianças possam ter livre acesso à creche, que todas as crianças brasileiras estejam na pré-escola, que todo mundo conclua na idade certa o ensino fundamental, que todo mundo conclua na idade certa o ensino médio, que todas aquelas brasileiras, todos os brasileiros, todos os brasileirinhos que queiram, que desejam, né, ter o ensino superior, tenham livre acesso, especialmente pelo sistema de cotas para estudantes de escolas públicas, né, e assim por diante, né? Que a educação especial realmente cumpra o seu pressuposto de igualdade, de equidade, com plena abertura e liberdade de entrada nas escolas. Educação em tempo integral, para que os meninos não passem o tempo que estão fora da escola, como dizia o professor Darcy Ribeiro. Sem educação em tempo integral, a criança pobre disputa, né, o espaço com o urubu no campinho de futebol ou a vida com o traficante. É muito importante que essa criança esteja na escola em tempo integral. A EJA, a educação de jovens e adultos, muito importante para que as pessoas que não tiveram oportunidade de concluir a educação formal na idade certa tenham essa oportunidade. E é muito importante para o nosso país
a educação profissional, aquela que prepara diretamente para o mundo do trabalho, desenvolvendo uma profissão, garantindo para os meninos e meninas que eles possam desenvolver uma função técnica, né? Desde a área de humanas, desde a área biomédica até a área técnica mesmo, né? Bom, e aí tem um recorte, uma reportagem do jornal o Globo, que diz que o Plano Nacional de Educação chegou ao seu 10º ano, ano passado, em 2024, com 90% dos seus dispositivos descumpridos, 13% em retrocesso e 30% com lacuna de dados. O que são lacunas de dados? O governo não conseguiu entender realmente o que estava acontecendo. Mas, basicamente, vocês vão ver que, ao meu modo de ver, a situação não é tão ruim assim. E o nosso país, apesar de todos os problemas econômicos, sociais, políticos, ideológicos que vem enfrentando, ele está avançando. E, com a ajuda de vocês, novas professoras, novos professores, nós seremos realmente o grande país do futuro, um país que poderá deixar o seu legado para a humanidade como uma grande nação. Lembrando a vocês, minhas queridas e meus queridos, que nós nunca precisamos tanto de boas e bons professores como na atualidade. E aí, a gente traz então aí mais um pedacinho da reportagem, dizendo que o Plano Nacional de Educação completa 10 anos sem atingir nenhuma meta completamente. E aí vem a pergunta, será que colocaram metas muito ambiciosas? Talvez. Metas políticas apenas com questões eleitorais? Talvez. Mas, de fato, a situação, como eu disse no meu humilde modo de ver, não foi tão ruim assim. A meta 1 dizia que pelo menos 50% das crianças de até 3 anos estariam na creche, mas nós chegamos a uma evolução. O número de crianças na creche passou de 10 anos atrás de 29,6 para 37,3, né? É o último dado disponível. Então, hoje nós temos das crianças, né, de até 3 anos que gostariam de estar em creche, que a família gostaria de colocar em creche, nós temos quase 40% dessas crianças com acesso em creche no Brasil inteiro. Alguns municípios conseguindo chegar perto de 90%, mas a grande maioria não ultrapassa 27%, 28%, tá? Então, a se comemorar, não foi um retrocesso, mas o resultado é dado como não alcançado. Bom, a mesma beta, a mesma a primeira meta, mas a parte B, 100% das crianças de 4 a 5 anos na pré-escola. Mas aí é algo que a gente tem que comemorar. O número saiu de 89,1% para 93%. Olha, veja bem, nosso país já tem 93% de crianças na pré-escola. Isso é muito bom. Mas é preciso localizar, porque essas crianças não estão em escola, estão ficando com avós, tem questões específicas, cognitivas, dificuldades físicas, questões de educação especial, isso precisa ser prospectado pelos municípios. A meta é uma meta quase impossível de ter realmente 100 crianças, 100% de nossas crianças, né, incluindo os quilombabas, os indígenas, né, e as demais crianças desse Brasil enorme continental, mas eu acredito que mesmo que a meta não tenha sido alcançada, é uma meta para nós, educadores e educadoras, comemorar, porque 93% de crianças na pré-escola nos dá esperança que eles prossigam na educação e tenham uma educação formal dentro da idade certa, o que pode melhorar e muito a possibilidade de ascensão social, capacidade de intervir positivamente na sociedade. Deixa eu ver se os meus slides estão andando corretamente aqui. Vou ter um monitorzinho, só um minutinho. Bom, muito bem. E a gente está aqui com a meta 2, né, que trata da educação fundamental de 9 anos para 95% dos alunos de 6 a 14 anos. E aí o número saiu de 97% para 96%, né? Então teve até um retrocesso, mas, perdão, ele aumentou, na verdade, isso eu anotei errado, está com 97% no momento, também é algo bastante interessante. E a meta 2 que trata diretamente, né, de 95% das crianças e adolescentes a partir de 16 anos com ensino fundamental completo. Tivemos aí uma evolução também, e hoje nós temos 82% das meninas e meninos completando o ensino fundamental até 14 anos. Isso é interessante, mas a meta total, que era 95%, uma meta muito ambiciosa, não foi estabelecida. Lembrando que muitas dessas crianças, né, precisam trabalhar,
moram em regiões com dificuldades geográficas, né, e não conseguem chegar até a escola. Bom, e aí a gente coloca, deixa eu dar uma mexidinha aqui, o que mudou nas metas agora para 2025? Primeiro, o que se espera do Brasil agora no próximo decênio? Falando muito nariz hoje. Vamos lá. Bom, educação infantil. Ampliação da meta para atendimento de 60% das crianças até 3 anos. Bastante ambiciosa, né? Alfabetização. Todas as crianças alfabetizadas até o 2º ano do ensino fundamental, no máximo com 8 anos de idade. É uma meta ambiciosa, até para municípios com grande condição social e possibilidade de intervenção pedagógica. Mas é uma meta aí que você está colocando, né? Uma régua bem alta. E na educação integral, todas as crianças na escola no período integral, manhã e tarde, né? A ideia é atender 40% dos estudantes do Brasil com jornada ampliada e melhorar a questão da conectividade da internet, a possibilidade que exista banda larga em todas as escolas públicas até 2034. São metas ambiciosas para um país continental, mas vamos torcer que elas aconteçam, né? E aí, dentro do material de vocês, a gente vai para um infográfico, né, que trata das especificidades da LDB, a Lei 9394/96, né, e ela faz um resumo daquilo que nós já trabalhamos na última aula, dizendo a que veio a LDB, né, que é a lei que estabelece as diretrizes e bases para o sistema educacional brasileiro. Ela deixa claro que ela organizou os níveis e modalidades de educação, né, concluindo a educação como algo obrigatório, e também ela deu por conta da exigência de formulação de uma Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC, que nós vamos esmiuçar no decorrer de nossas aulas, né? E foi justamente na LDB, através da Constituição, que se criou o Plano Nacional de Educação, que é a Lei 13.005, de 2014. O que é o Plano Nacional de Educação? É um plano que tem por objetivo estabelecer as diretrizes, as metas, as estratégias voltadas para o campo educacional, sempre com prazo de vigência de 10 anos. Independente se um governo tem continuidade ou não, ele tem obrigação legal, constitucional, de manter o andamento do que foi proposto e organizado no Plano Nacional de Educação, ok? Vamos lá. Ele estabelece os princípios, planos e estratégias para que sejam alcançadas as políticas públicas. Busca caminhos para entender o cenário educacional, entendendo e se programando para enfrentar os problemas, sempre com base constitucional. Ok? Esse foi nosso infográfico para estabelecer aquilo que nós já conversamos. E agora a gente vai. Opa, deixa eu ver minha tela aqui se está caminhando de maneira correta. A gente vai para o conteúdo do livro. É muito importante que vocês façam a leitura integral do conteúdo do livro, tá? Leiam, pensem, debatam com vocês mesmos. Estou à disposição através dos canais disponibilizados pela Univap EAD, né? Mas basicamente fique claro que no conteúdo do livro é importante você assimilar a seguinte mensagem: que o direito à educação está assegurado pela legislação. Não é um benefício que um prefeito dá, que um governador dá, é uma obrigação de um agente público garantir que isso funcione, que isso ocorra. Assim, é fundamental reconhecer documentos normativos formulados a partir de bases legislativas. Na carreira de vocês, na docência, na gestão escolar, a base educacional legislativa, a Lei Ligar à Educação, vai salvaguardar as ações de vocês como manual de ação, como uma fonte de consulta, e para que a gente não cometa arbitrariedades durante o processo educativo. Na obra que vocês vão ler, Políticas Públicas de Educação, que é a base teórica dessa unidade, você vai ler o capítulo Educação Básica e a Legislação Educacional, e você vai identificar quais são os diferentes aspectos relacionados à educação básica, à legislação educacional, e compreende todos os processos de ensino e aprendizagem. Perfeito? Então, com o livro você vai analisar a organização da educação básica, descrever as principais normas, explicar, né, as principais políticas voltadas para as crianças garantidas pela lei. Bom,
E aí é muito importante que vocês assistam esse pequeno vídeo de 2 minutos e 31, que vai tratar de algo também colocado na LDB como adendo em 2023, né? A importância da tecnologia estar a serviço da educação básica. Lembrando a vocês que se a tecnologia não for devidamente aplicada, uma aula, mesmo com um tablet muito moderno, com uma tela digital, ela pode continuar sendo tradicional e muito chata. É muito importante que o professor tenha uma boa didática e conheça toda a importância do uso correto da tecnologia educacional. Então, leiam, vejam aí o videozinho, muito importante, né? Ele para que você possa conhecer os principais programas ligados à tecnologia a serviço da educação básica. Isso está aí na dica do professor. E aí, a gente vai revisar novamente o que é o Plano Nacional de Educação, né? Que para a gente lembrar aqui, que busca basicamente erradicar o analfabetismo, universalizar o atendimento escolar, escola para todo mundo na idade certa, melhorar a qualidade de ensino, melhor salário ao professor, salas de aula realmente seguras e tranquilas e bem organizadas, né? Boa alimentação, escolas amplas, seguras, formação para o trabalho docente, o professor ter uma boa capacitação, promoção humanística, científica, tecnológica, né? E metas cumpridas na esfera municipal, estadual e federal. Bom, e aí a gente tem aí na prática, que eu estou seguindo aqui exatamente o que vocês têm no AVA de vocês. E aí traz aí um desafio do Plano Nacional de Educação, dizendo que tem a professora Michele. A Michele, bonitona aí, né, segurando aí a varetinha, ela é uma professora da Rede Estadual de Educação e faz parte de um grupo de estudos que reúne profissionais de ensino. Olha que interessante. Ela é igual, como o Perrenot disse, uma professora que aprende com seus colegas, né? Com o objetivo de acompanhar políticas educacionais voltadas para a educação básica. Num dos encontros lá da Michelle com a galerinha educacional dela, eles souberam que poderiam acompanhar as ações do novo Plano Nacional de Educação. E vocês podem, tá, gente? É só procurar os documentos do MEC que vocês podem acompanhar e devem acompanhar. A partir de um portal intitulado Observatório do Plano Nacional de Educação. Anotem aí e participem. Observatório do Plano Nacional de Educação. Aí a Michelle, junto dos seus colegas, ela é turma tudo bonitona aí, numa escola linda, né? Vai dizer: ao iniciar a busca por informações nesse site, ficaram impressionados positivamente com a organização em que as informações estavam dispostas. Como eu falei, os documentos brasileiros são muito bem escritos. Eles precisam, na verdade, se tornar práticos, execuíveis, né? Facilmente percorriam pelas metas propostas, identificavam quantos dias já haviam se passado desde a implementação do plano e qual meta estava em destaque em cada período, de acordo com as estratégias incorporadas ao documento educacional. Michele ficou muito interessada, Michele, né, a carinha dela interessada, nas redes sociais que se articulam ao portal e compartilham notícias relacionadas às políticas públicas criadas a partir das expostas do PNE. Assim, o grupo se dividiu para estudar diferentes links, né? E criaram downloads e baixaram tudo isso, né? Para acompanhar as ações do Observatório do Plano Nacional de Educação. E aí fica a sugestão. É de suma importância que vocês tenham iniciativas semelhantes nas escolas de vocês, no grupo de vocês, nas comunidades de vocês, tá? Para que vocês possam acompanhar e sugerir ações importantes aos planos nacionais de educação. Muito importante também que vocês tenham esse saiba mais ao final da unidade, né? São as principais ações e programas do Ministério da Educação, os desafios que nós temos para a construção do Sistema Nacional Articulado de Educação, isso é, que converse, né, entre si com um país continental como o nosso, e tratem da nova Agenda 2030. Vou interromper aqui o compartilhamento de tela e aparecer aqui para vocês. Lembrando a vocês que é muito importante que vocês façam todos os exercícios da unidade, leiam com carinho e dedicação o capítulo do livro e entrem em contato com esse professor que vos fala em caso de qualquer dúvida sobre esta aula ou sobre o programa geral do curso. Estou à disposição. Fiquem com Deus, saúde e paz.